Amém, os irmãos podem se assentar, por favor. Fiquem à vontade. Eu gostaria de conversar um pouquinho com a igreja a partir deste domingo sobre um tema de adoração. Adoração, louvor, verdadeira espiritualidade. Já tínhamos planejado isto. E se nós fôssemos dar um título para essa mensagem, ela seria Adoração Verdadeira, Espiritualidade Verdadeira. Ou seja, a adoração verdadeira está na proporção do quanto a espiritualidade é verdadeira. E o objetivo disso é nós fazermos uma sintonia fina com essa verdadeira espiritualidade, além de vivê-la. Pois só assim, queridos, nós estaremos crescendo em fidelidade ao Senhor. Esse tem sido o nosso tema anual, crescendo em fidelidade ao Senhor. E crescer em fidelidade ao Senhor tem vários elementos, vários enfoques, várias abordagens. Uma delas é trabalharmos a questão de adoração, não só uma adoração no sentido genérico, mas uma adoração verdadeira. Trabalharmos a espiritualidade, não só a espiritualidade no sentido genérico, mas a espiritualidade verdadeira. Eu quero começar com um texto que todos nós conhecemos, ali em João 4:24. Lembram o que diz esse texto? João 4:24. Quem lembra pode falar? Isso, aqueles que o adoram, Deus procura adoradores, e aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o texto áureo, é o texto que precisa estar na nossa mente, que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós dizemos isso e precisamos trabalhar isso e precisamos sintonizar sempre essa questão. Por quê? Porque é muito fácil o homem estar entendendo errado o que significa espiritualidade, entendendo errado o que significa espiritualidade verdadeira. E a partir disso, a sua adoração perde expressão. Então, esse tema é um tema muito, muito relevante, para que nós possamos crescer em fidelidade ao Senhor, porque Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, tiver uma caneta, já pode riscar embaixo, porque esse é o tipo de texto que a gente precisa escrever num pedaço de papel e colocar na geladeira com imã, colocar perto do espelho onde a gente se cuida, colocar perto do criado mudo onde a gente dorme, para que o Senhor esteja fazendo essa grande obra em nós, porque Deus já fez uma grande obra em nós, resgatando a nossa relação com Ele. Você concorda com isso? Essa foi uma grande obra, e que só pode ter sido feita pelo Deus Todo-Poderoso. Ele nos reconciliou consigo, nós não conseguiríamos fazer isso. E o trabalhar o seu Espírito é feito por Ele, é o Espírito Santo nos moldando, olhando para Jesus, nos moldando, olhando para Jesus, nos moldando, olhando para Jesus, nos moldando, como um grande escultor, como o Deus escultor, que nos esculpe à semelhança de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Nós vamos ler um texto lá do Antigo Testamento, porque a ideia é nós pegarmos a dificuldade do Antigo Testamento
e o que Deus falou no Antigo Testamento em relação a essa dificuldade, avaliar a nossa dificuldade e ver no Novo Testamento, à luz do Antigo Testamento, aquilo que o Senhor fala acerca disto. Vamos orar, porque as minhas palavras, elas não significam nada se não forem recheadas no seu coração com o seu Espírito Santo. Seriam meras palavras. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça sobre este momento em que nós estaremos fazendo esta avaliação, fazendo esta reflexão, fazendo esta análise do nosso coração acerca do que o Senhor deseja para nós em termos de verdadeira espiritualidade, porque queremos viver a plenitude da verdadeira espiritualidade para podermos viver a plenitude da adoração. Ajuda-nos nisso e, ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações nessa direção, nesse sentido. Em nome de Jesus, amém. Quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 26. Esse é um dos textos que nos chama muito a atenção. Jeremias falando ali por volta de 609 antes de Cristo. Um pouquinho antes de Jerusalém ser destruída. Jerusalém foi destruída em 587 antes de Cristo. Jeremias tinha profetizado ao povo durante 4 décadas aproximadamente. E Jeremias foi extremamente hostilizado, isso é Bíblia, assim como Jeremias foi hostilizado, inclusive Jeremias, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, a mando de um dos reis de Israel, não de Judá, mas de Israel, mas do povo de Deus, esse povo de Deus dividido. Então, em 609 a.C., o texto diz assim, nos primeiros 6 versículos, Jeremias, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6, ele diz assim: no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor, todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos, para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações. Essa referência no final do versículo 6, em relação ao templo de Siló, foi o templo onde era o lugar de adoração, e que foi destruído pelos filisteus no final do livro de Juízes. Essa foi uma palavra de alerta de Jeremias, ou de Deus através de Jeremias, dizendo para o povo assim: olha, se vocês não atentarem para as minhas palavras, eu farei como fiz com Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Jeremias disse isso em 609 a.C., um pouquinho antes dele ser destruído. Realmente foi destruído em 586 de maneira total, de maneira parcial em 597, por conta do povo não ter ouvido as palavras do Senhor a partir de Jeremias. O que acontecia com o povo? O povo fazia
fazia os seus momentos de adoração, só que não representando na sua vida de relacionamento com Deus. Era um relacionamento mecânico, era um relacionamento aparente, era um relacionamento hipócrita. E isso aconteceu também, de Deus falando através de Isaías. Eu vou pedir que você abra em Isaías no capítulo 1, só para a gente sentir a situação agora em relação a Isaías. Isaías falou 740 anos antes de Cristo. Essas datas são importantes para a gente perceber o seguinte, que o povo não mudou. Deus falou através de Isaías no capítulo 1 e falou através de Jeremias no capítulo 26. Jeremias falando 609 a.C. e Isaías falando em 740, ou seja, 141 anos antes de Jeremias, Deus já tinha dito assim para o povo, olhem só, escutem, ó céus, ali no capítulo 1 mesmo, versículo 2, escutem, ó céus, escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas. Um pouquinho mais à frente, no versículo 12, ele diz, quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Olhem só o versículo 15 agora, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença as maldades dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, e vai daí para frente, chamando a atenção. Então um dos enfoques muito fortes dos profetas, é ser usado por Deus, para que o povo se emendasse. O povo estava caminhando segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias ações, segundo os seus próprios sentimentos. Veja, nós falamos em Jeremias, capítulo 26, 609 a.C., agora Isaías, 740 a.C., se você for lá para trás, perceberam o movimento que eu estou fazendo? Eu estou indo de trás para diante, de frente para trás. Quando nós olhamos o livro de Juízes, abram ali no livro de Juízes, é depois de Josué depois de Deuteronômio, é tranquilo você achar ali. O livro de Juízes representa um tempo em que Deus propôs a ideia de o povo ser governado por ele, num período teocrático, não seria mais governado por juízes, não seria mais liderado por pessoas, mas seria liderado pelo próprio Deus. Essa é a ideia, só que o povo não entendeu. Quando nós olhamos no capítulo ali em Juízes, a partir de
8, versículo 8 do capítulo 2, o texto diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu, e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. O livro de Juízes é caracterizado por isso. O povo sofria as consequências da sua infidelidade, Deus permitia que os inimigos ao seu redor o atacassem e os dominassem. Eles clamavam a Deus em sofrimento, e Deus enviava um libertador, um juiz, para libertá-lo daquela situação difícil. Passavam um tempo bem, se afastavam do Senhor, o Senhor se irava com eles, entregava-os ao domínio de alguns outros povos, às vezes dos amonitas, às vezes dos filisteus, às vezes de outros povos ali ao redor, para puni-los, para servir como disciplina. E isso cerca de 1200 anos antes de Cristo. Gente, o povo não mudou. O povo não mudou. O ser humano é assim, ele não muda, ele tem dificuldade de andar nos caminhos do Senhor. Por isso, toda a revelação de Deus é Deus mostrando para o povo o que Ele quer do povo, e o povo saindo fora e fazendo o que quer. Essa é a grande situação lá do Antigo Testamento. É oportuno, quando nós compartilhamos a palavra, irmos no Antigo, caracterizarmos o problema, verificarmos como Deus solucionou o problema, vir no mundo contemporâneo, verificar qual é o problema, ver como Deus trabalha esse problema, como trabalhou no Antigo e como trabalhou no Novo, para que nós peguemos a ordem de Deus, a orientação de Deus acerca dos problemas do homem, que é o mesmo 1200 antes de Cristo, 740 anos antes de Cristo, 609 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 100 depois de Cristo, 2026 depois de Cristo. O homem é o mesmo. Então, nós precisamos entender, e nós temos mais condições de entender os planos de Deus, os propósitos de Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Hoje nós temos consciência do que nos resgatou. O povo tinha consciência da graça de Deus, que foi resgatado através de Abraão. Nós temos a convicção de que nós fomos resgatados a partir do próprio Deus, tendo sido feito homem, se apresentar na cruz, para morrer na cruz, para nos reconciliar com Ele. Ou seja, Deus está explicitamente se revelando a nós, e fez isso na cruz. Então, é muito importante, à luz disso, entendermos que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E pegarmos todo esse contexto do Antigo Testamento, percebermos o quanto Deus os rejeitava a partir da religião, apesar da religião. Eles eram religiosos, eles faziam o que a lei mandava, só que eram duros de coração.
Eles não faziam o que precisava ser feito, não sentiam o que precisava ser feito, não agiam como Deus queria que eles agissem, adoravam ao Senhor, mas adoravam as imagens, adoravam os deuses. No mundo contemporâneo, existe um grau forte de espiritualidade. Mas nós precisamos discernir a diferença entre a espiritualidade e a espiritualidade verdadeira. Porque aquele que se aproxima de animais entendendo que ele é um Deus, é um tipo de espiritualidade. Aqueles que adoram as estrelas, é um tipo de espiritualidade. Aqueles que buscam os espíritos de tantas formas espúrias, também é um tipo de espiritualidade. Espiritualidade é ampla. Espiritualidade ampla significa uma força interior no coração do homem buscando algo superior. E ele atira para tudo quanto é lado. Uma das formas de entendermos essa espiritualidade, não a espiritualidade verdadeira, mas a espiritualidade, é que quando nós vamos falar com alguém sobre Deus, ele diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Quando ele diz todos os caminhos levam a Deus, ele está dizendo que todos os esforços dos homens, das pessoas, em busca de satisfazer a sua espiritualidade, satisfazer o vazio que tem dentro, que está dentro do seu coração, é um tipo de espiritualidade. Nas religiões mundiais, a gente vê expressões dessa espiritualidade. Veja, nós estamos avaliando, à luz do Antigo Testamento, a espiritualidade agora, a espiritualidade contemporânea, mas tentando focar as nossas atenções na espiritualidade verdadeira. Quando nós olhamos, nós estamos falando de religiões, mas quando nós falamos em espiritualidade cristã, mesmo assim, existem vários ramos aí, vários tipos, não é? Existe a espiritualidade cristã mostrada através do catolicismo, e a espiritualidade cristã mostrada através dos evangélicos como um todo. E nos evangélicos como um todo, existe a espiritualidade cristã da igreja histórica, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, de uma certa forma a igreja Assembleia de Deus, como igrejas históricas. E as igrejas neopentecostais, igreja mundial, igreja universal, a igreja universal, a igreja mundial do poder de Deus. Existem vários, percebe que dentro da espiritualidade cristã, nós não estamos falando da espiritualidade verdadeira, nós estamos falando da espiritualidade cristã. Existem vários tipos aí de espiritualidade, mas a espiritualidade verdadeira é aquela que é focada na pessoa de Jesus. Porque se o próprio Deus, na pessoa de Jesus, não se apresentasse na cruz como homem perfeito para nos reconciliar, nós não saberíamos onde estaríamos hoje, nós não teríamos a esperança que temos hoje, nós não teríamos a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós não teríamos a convicção de que nós fomos marcados, selados com o Espírito Santo, nós não teríamos a convicção do céu, nós não teríamos a convicção de que o céu já começou no sentido de nós podermos como que ver Deus. Nós sentimos a presença de Deus de maneira tão patente, tão clara. Então a espiritualidade verdadeira é diferente da espiritualidade em termos gerais, e diferente até da espiritualidade cristã, porque muito do que se vê da espiritualidade cristã em alguns ramos, eu não estou dizendo que não são salvos, eu não estou entrando nessa seara, mas a espiritualidade verdadeira não está vinculado à placa, está vinculado a Jesus. Tem muita gente na igreja
em igrejas neopentecostais que são salvos por Cristo, creio, e tem muita gente na Igreja Batista que ainda carece de salvação. Percebe? Então, quando nós olhamos aí, avaliamos, refletimos sobre espiritualidade verdadeira, como elemento imprescindível para avaliarmos a qualidade da nossa adoração, à luz do que nós vimos no Antigo Testamento, a coisa muda. Quando nós olhamos a espiritualidade cristã, nós vemos alguns líderes que se dizem cristãos não comprometidos em sua espiritualidade. Quando se amolda esse sistema de mundo, líderes se amoldando a esse sistema de mundo, líderes aprovando e apoiando várias distorções de gênero, líderes apoiando o sexo antes do casamento, líderes se amoldando ao status quo da contemporaneidade. Nós vemos muito isto. Hoje, o que nós vemos é confiança cada vez menor em líderes. Antigamente, queridos, os pastores eram reverenciados. Não que como pastores desejemos ser reverenciados, porque o único que deve ser reverenciado é Deus. Mas o que a gente quer pegar é a questão de respeito. Existia um respeito muito forte. Muito forte. Nós sabemos de histórias de pastores que eram levados para as câmaras de deputados, para os relacionamentos políticos. Por quê? Porque sabiam que a influência deles iria influenciar o meio político de maneira positiva, e hoje em dia nós não vemos isso. Você percebe, quando nós falamos em espiritualidade, existem vários tipos de espiritualidade no sentido geral, e também existem vários tipos de espiritualidade até no sentido cristão, espiritualidade cristã, mas a espiritualidade focada na pessoa de Jesus, é uma espiritualidade que testemunha do Evangelho sem falar, ou consubstancia a palavra falada pelas suas atitudes. Vê a sua palavra pregada sendo aprovada pelas suas atitudes. E não estamos falando só de líderes, nós estamos falando de pessoas como um todo. Vocês já ouviram, já falamos isso aqui, mas é sempre bom lembrar. Hoje em dia, muitas vezes quando você chama pessoas para vir à igreja, ele fala: não, eu para ser como esses caras, eu fico onde eu estou. Nós estamos longe de sermos testemunhas, de sermos exemplos. Por quê? Por causa do que nós vimos em Juízes, por causa do que nós vimos em Isaías, por causa do que nós vimos em Jeremias, e todos os profetas menores, os 12, eles vão nessa direção, Miqueias vai nessa direção. Então, gente, como é importante hoje nós entendermos o que é a espiritualidade verdadeira, ou a espiritualidade cristã, ou sermos cristãos, ou sermos evangélicos, ou sermos crentes. Alguns até evitam de falar isso, não é? O que você é? Sou evangélico. Como se isso fosse um resguardo para evitar confronto. Agora, vai falar que você é crente. Essa palavra entra atravessado na garganta daqueles, ou atravessado nos ouvidos daqueles que ouvem. Espiritualidade verdadeira é conduta. Espiritualidade verdadeira é ética. Espiritualidade verdadeira é foco no que o salvou. E isso nós precisamos ter uma visão muito, muito clara. Nos dias de hoje nós vemos algo chamado pluralismo religioso. O
cristianismo é colocado junto com o catolicismo, com o espiritismo, com o zen budismo, com o zoroastrismo, com o hinduísmo e tantos outros, em termos de espiritualidade, espiritualidade genérica. Então, gente, espiritualidade verdadeira implica em adoração verdadeira. E adoração verdadeira implica em espiritualidade verdadeira. Agora, vamos lá no Novo Testamento, vamos ver um pouquinho sobre essa espiritualidade verdadeira. Quando nós olhamos, por exemplo, Colossenses no capítulo 3, versículo 3, Colossenses, tem muitos textos, nós ficaríamos aqui horas mencionando todo o Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento são expressões da verdadeira espiritualidade, só que com uma base real. Não é aquela base no Antigo Testamento que a base era a lei. A base agora não é a lei, a base agora é o sangue de Cristo. Percebe? Colossenses no capítulo 3, versículo 3, ele diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Gente, isso é espiritualidade verdadeira. Espiritualidade verdadeira é aquela de tomar a cruz e seguir a Cristo. Essa é a espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira é aquilo que o apóstolo Paulo está falando em Romanos no capítulo 12, texto bastante conhecido também. Portanto, irmãos, versículo 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é cristianismo verdadeiro? Isso é cristianismo focado em Cristo? Cristianismo verdadeiro e cristianismo focado em Cristo é o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4. Você indo ali para Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Que aliás esse é o versículo áureo do nosso tema anual. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação desse mesmo em amor. Isso é espiritualidade verdadeira. Espiritualidade verdadeira é o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, aliás, capítulo 5, 17. Capítulo 5 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 20 diz: portanto somos embaixadores em nome de Cristo. Isso é cristianismo verdadeiro. Portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus,
Aquele que não reconheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Paulo ensina em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, ele mostra através do amor o que significa o cristianismo verdadeiro. Capítulo 13, um texto tão conhecido, uma porção das Escrituras Sagradas, da revelação de Deus tão conhecido. Todo o capítulo 13 ele fala sobre isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que sou, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e nós ficaríamos aqui olhando porções e porções e porções do Novo Testamento, buscando ali subsídios acerca do que significa o cristianismo verdadeiro, a espiritualidade verdadeira e a adoração verdadeira. Gente, em nome de Jesus, cresçamos. Nós precisamos crescer em fidelidade, nós precisamos crescer em maturidade. Em muitos momentos, e dependendo da pessoa, e muitas pessoas são criancinhas na fé, precisam de leitinho, mas, gente, precisamos crescer rápido. Nós não podemos crescer 0,1 grau a cada período de tempo. Nós precisamos crescer 10, 20, 30 graus a cada período pequeno de tempo. Porque daqui a pouco Jesus está aí. E nós o que fizemos na nossa vida. E a nossa igreja o que fizemos do nosso entorno, da nossa comunidade. O que fizemos na nossa família. O que fizemos nos nossos relacionamentos. Verdadeira espiritualidade, não só uma espiritualidade no sentido genérico, e não só uma espiritualidade cristã, quem sabe para aliviar nossa consciência, não, a espiritualidade focada em Cristo Jesus, que abriu mão de si mesmo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o nosso referencial. Portanto, a adoração verdadeira está na proporção do quanto vivemos uma espiritualidade verdadeira. Feche os seus olhos, queridos. Vamos orar e buscar diante de Deus o alimento que precisamos. Não precisamos de arroz, não precisamos de picanha, não precisamos de quaisquer iguarias que esse mundo pode nos proporcionar. Porque em termos humanos, arroz, feijão e ovo, muita gente viveu a vida inteira, quase, e às vezes nem com isso. Mas a presença de Jesus e a ação do Espírito Santo no nosso coração, deixando-nos imergir no oceano do Espírito, como às vezes cantamos, certamente nós estaremos vivendo não só a adoração verdadeira, mas a espiritualidade verdadeira. Senhor Deus, estamos juntos como igreja, constrangidos com a facilidade com que nós nos afastamos do Senhor. Nós olhamos para os nossos irmãos do Antigo Testamento, não avaliando-os, mas olhamos para o aqui e agora, para dentro de nós mesmos, avaliando-nos.
e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Precisamos muito do teu afago, do teu consolo. Precisamos muito da tranquilidade que só pode vir com a ação do teu Espírito em nós. Estamos precisando disto, de paz, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em